Graça e paz, irmãos, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recentemente, eu gravei um vídeo aqui para o canal explicando as razões pelas quais eu migrei do calibre .45 ACP para o calibre 9mm Luger. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse e vou deixar o card aqui para você acessar. Eu citei, inclusive, um estudo do FBI comparando esses dois calibres, o 9 e o 45. E algumas pessoas vieram nos comentários do vídeo e falaram sobre o calibre .40. E eu resolvi gravar um vídeo especificamente sobre ele. Aliás, essa questão do 40 existe desde quando ele foi criado. Em 2015, o FBI abandonou o 40, o calibre que ele mesmo ajudou a criar. E com a liberação do 9 Luger no governo passado, muita gente correu para ele abandonando o calibre .40. Veio para muitos aquela sensação de que o .40 morreu. E aí, será? Nesse vídeo eu vou mostrar como e por que surgiu o calibre .40, as características, vantagens e desvantagens, e pelo menos tentar responder a pergunta: o .40 morreu? Se você não me conhece, eu sou o professor João Bosco, perito criminal com 20 anos de experiência em locais de crime, autor do livro Balística aplicada aos locais de crime, instrutor de armamento e tiro e professor em vários cursos operacionais em unidades policiais pelo Brasil. E o meu objetivo aqui é te ensinar balística de verdade, sem achismo e com base na ciência. Antes da gente discutir se o 40 morreu, precisamos entender primeiro como ele nasceu. Para isso, vamos voltar lá para o final do século XIX. Época em que a arma de dotação oficial do exército americano era o revólver Colt Navy, modelo 1892, em calibre .38 Long Colt. Durante a colonização das Filipinas, os americanos relataram a ineficiência do calibre .38 Long Colt em incapacitar os valentes guerreiros mouros, que continuavam combatendo mesmo depois de atingidos, e aí acabavam conseguindo matar os americanos mesmo feridos. Foi iniciada então uma busca por um calibre que fosse mais efetivo na incapacitação desses guerreiros. Nesse contexto, foram feitos os famosos testes de Thompson-Lagarde, que chegaram à conclusão que um calibre, para ser efetivo, tinha que ter medida de, no mínimo, .45 polegada. Eu não vou detalhar aqui os testes de Thompson-Lagarde, porque é muito pano para manga. Mas se você quiser que eu grave um vídeo explicando como foram esses testes, é só colocar aqui nos comentários que eu gravo pra gente. Em 1907, foi finalizado um projeto que foi apresentado ao exército americano, que depois de vários testes, adotou oficialmente, em 1911, a pistola projetada por John Moses Browning, simplesmente a Colt modelo 1911, a arma mais clássica de todos os tempos, que também vai ter um vídeo totalmente dedicado a ela aqui no canal. A pistola Colt 1911 equipou o exército americano a partir de então, reinando completamente absoluta até a década de 80, sendo então substituída pelas beretas M9 em 1985. Por outro lado, o FBI adotou um caminho bastante diferente. Até 1934, a agência não tinha uma arma de dotação oficial e empregava diversos modelos, incluindo a própria Colt 1911 e alguns revólveres Smith & Wesson em calibre .38 SPL. E empregava também a pistola Smith & Wesson modelo 13 em calibre .35 Smith & Wesson. Essa coisa aí que vocês estão vendo aí, bem diferentona, né? Ela lembra um pouco algumas FN, mas é essa plataforma aí. Depois de uma autorização inicial, foram adquiridos diversos modelos para equipar os agentes. Dentre esses modelos foram incluídos o modelo Colt Government Model em calibre .38 super alto e o Registered Magnum em calibre .357 Magnum. Esses calibres foram escolhidos em virtude do aumento de embates envolvendo criminosos em veículos e eles seriam, em tese, mais eficazes para conseguir passar pela lataria dos veículos. Na década de 80, o FBI adotou revólveres em calibre .357 Magnum, que frequentemente eram usados com munições em calibre .38 SPL com carga mais P, devido à disponibilidade dessas munições. O FBI usava também pistolas Smith & Wesson modelo 459 em calibre 9mm Luger, com munições Winchester Silvertip com projéteis 115 grains com carga mais P. Essa escolha de munição se deve ao RII, que era um protocolo de avaliação de munições do Exército que o FBI usou como referência até a década de 80, quando ele criou o seu próprio protocolo. Esses dois protocolos vão ser analisados aqui no canal ainda, mas essa história é muito longa e a gente vai deixar para outros vídeos. Agora a coisa começa a ficar interessante.
Com essa configuração de pistolas Smith & Wesson em calibre 9mm Luger e revólveres em calibre .357 Magnum carregados com munição .38 SPL mais P, aconteceu o famoso Miami Shootout, que foi uma troca de tiros entre 8 agentes do FBI e 2 assaltantes de banco. Eu também vou abordar esse assunto em outro vídeo, porque a história também é longa. Fato é que no confronto, 2 agentes foram mortos e 5 agentes foram feridos. As análises à época apontaram que as munições usadas foram ineficientes para incapacitar os criminosos. Por causa desse tiroteio, em 1987, o FBI fez um workshop reunindo 13 especialistas, estabelecendo os novos parâmetros de desempenho para as munições a serem empregadas pela corporação. Resolveram estudar 2 caminhos distintos. Um calibre com projétil mais pesado e mais lento, .45 ACP, e um calibre com projétil mais leve e mais rápido, 9mm Luger. No final das contas, o FBI resolveu unir o melhor dos 2 mundos em um calibre intermediário, mais compacto que o .45 ACP, com mais capacidade, mas com o que eles acreditavam ser um bom desempenho balístico. Outra premissa é que esse novo calibre pudesse aproveitar as armações das armas em calibre 9mm Luger. Isso fica bem evidente quando a gente vê os cartuchos dos calibres .40 Smith Wesson e 9mm Luger lado a lado. A gente percebe que a diferença no comprimento total é mínima, com ligeira vantagem para o 9mm Luger. Eles tentaram, na verdade, inicialmente com 10mm alto, que foi um calibre desenvolvido por ninguém menos que a lenda Jeff Cooper. Porém, o calibre apresentava um recuo muito pronunciado, prejudicando a precisão com cadência de tiro mais rápida, em virtude do tempo necessário para a retomada de visada, e também a empunhadura por pessoas com mãos menores e pelas policiais femininas. Com isso, a Smith & Wesson propôs reduzir um pouco a velocidade do projétil, diminuindo a carga de pólvora e empregando uma espoleta Small Pistol, ao invés da Large Pistol usada pelo 10mm alto, e mantendo o mesmo projétil encamisado total ponta plana de 180 grains. Surgiu então o calibre .40 Smith Wesson, que passou a ser conhecido como calibre policial criado pelo FBI. E adivinha o que aconteceu? O mundo todo copiou a ideia, inclusive o Brasil. Rapidamente o calibre se difundiu por aqui, principalmente porque, à época, o calibre 9mm Luger era meio que exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Federal. Nem mesmo atiradores esportivos podiam usar. Os atiradores também gostaram muito do .40 pelo alto fator que ele alcançava. Os fabricantes nacionais logo lançaram várias armas adaptadas ao .40, porque era só ajustar os projetos das armas em calibres 9mm Luger ou .45 ACP para o novo calibre .40. O .40 Smith Wesson reinou absoluto até o ano de 2015, quando, para surpresa de muitas pessoas, o FBI resolveu dar uma de Raul Seixas, né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Abandonou o calibre e voltou para o 9mm Luger. Eles até soltaram um documento na época apresentando as justificativas de por que eles abandonaram o 40 e voltaram para o 9. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para esse documento. E aí nós vamos ver aqui, agora no vídeo, quais foram essas principais considerações. Mas antes da gente ver as considerações, o que você acha de dar um joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal? Vai ter muita coisa boa por aqui, você está vendo a quantidade de vídeos que eu pretendo gravar. Olha aí algumas conclusões que estavam nesse documento que o FBI justificou a mudança, a volta do 40 para o 9. Primeiro, o debate sobre calibres para as forças de segurança existe há décadas. A maior parte do que é conhecimento comum sobre a munição e seus efeitos sobre o alvo humano está enraizado em mitos e folclores. Os projéteis são o que acaba ferindo o nosso adversário. Portanto, o projétil tem que ser a base da discussão sobre qual calibre é melhor. Em todos os principais calibres de força de segurança, existem projéteis que têm uma alta probabilidade de falha em um tiroteio e há projéteis que têm uma alta probabilidade de sucesso. O poder de parada de armas curtas é simplesmente um mito. Também, conclusão do FBI. O fator mais importante para ferir efetivamente um alvo humano é ter uma penetração a uma profundidade cientificamente válida. O FBI usa 12 a 18 polegadas em gelatina balística a 10%. Você acha que eu vou fazer um vídeo sobre isso? Com certeza. Espere que em breve vai ter um vídeo aqui no canal ensinando como fazer a gelatina balística a 10% de acordo com o protocolo do FBI. Aguarde. Outra conclusão do estudo. Eu já mostrei
algumas estatísticas aqui, lá dos Estados Unidos, de onde eles tiraram essa informação. Policiais erram de 70% a 80% dos tiros durante um tiroteio. Mais uma conclusão. Projéteis contemporâneos, ou seja, desde 2007 mais ou menos, aumentaram dramaticamente a eficácia terminal de muitos projéteis policiais de linha premium, com ênfase naqueles em calibre 9mm Luger. Tivemos um aumento muito grande da oferta de boas configurações no calibre 9mm Luger. Então, o 9mm Luger agora oferece projéteis que, sob condições de teste idênticas, superam a maioria dos projéteis da linha Premium, dos calibres .40 e .45 ACP testados pela FBI. Essa conclusão também foi do FBI. Mais uma conclusão desse relatório. O 9mm Luger oferece maior capacidade de carregador, menor recuo, menor custo, tanto em munições quanto em desgaste das armas, e maiores taxas de confiabilidade funcional nas armas do FBI. A maioria dos atiradores do FBI são mais rápidos na sequência de tiros disparados e mais precisos ao atirar com uma arma calibre 9mm Luger do que com uma arma .40 Smith Wesson, considerando armas de tamanho semelhante. Há pouca ou nenhuma diferença perceptível nos ferimentos produzidos pelos calibres entre o 9mm Luger e o .45 ACP, os vários calibres policiais aí no meio. Inclusive, eu já mostrei isso aqui no canal também. Essa foi mais uma conclusão do FBI. Com essas considerações, as conclusões gerais do FBI foram as seguintes. Embora algumas agências tenham feito a transição para calibres maiores do que o 9mm Luger nos últimos anos, essa transição ocorreu à custa de redução da capacidade de carregador com um recuo mais pronunciado, sem um aumento perceptível no desempenho terminal. Outras agências parecem estar regressando para o 9mm Luger, aproveitando as novas tecnologias que estão sendo lançadas para os projéteis. Essas agências proporcionam ao seu pessoal uma melhor oportunidade de sobreviver a um confronto, uma vez que podem esperar sequências de tiros mais rápidas e precisas, maior capacidade de carregador em armas de tamanho semelhante e todo o desempenho terminal que se pode esperar de um projétil de calibre policial. Mais uma conclusão do FBI. E, dadas as realidades acima, essas que eu apresentei anteriormente, e o fato de numerosos fabricantes de munições agora fabricarem munições de serviço com excelentes projéteis de linha premium, a mudança para o 9mm Luger pode ser vista como uma vantagem decisiva para os agentes. Pois é, você percebeu a semelhança de muito do que eu falo aqui no canal e no Instagram com as conclusões do relatório do FBI? Por exemplo, a questão do poder de parada ser um mito, a questão da diferença das lesões. Eu gravei vídeo sobre isso aqui também. Se você não assistiu, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Se você olhar aqui no canal, também tem um vídeo falando sobre os fatores na escolha para o calibre de defesa, enfatizando que não é só desempenho balístico. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Isso tudo mostra para você que o que eu mostro aqui no canal não é achismo, são coisas baseadas na ciência. Não só na minha experiência prática, mas também em muito estudo, não só meu, mas de agências como, por exemplo, o FBI, que é uma referência mundial quando a gente fala em balística. Voltando ao assunto, com a liberação do 9 Luger para o tiro esportivo ainda no governo Temer e com a reclassificação da energia de restrição dos calibres no governo Bolsonaro, todo mundo se voltou para o 9mm Luger. Aí a venda de armas desse calibre disparou, assim como uma grande oferta de modelos. Basta a gente ver a quantidade de G2C em 9mm Luger que foi vendida. O .40 Smith Wesson, coitado, ficou esquecido na prateleira, com uma procura muito menor em relação ao que tinha antigamente. Aliás, a G2C em calibre .40 virou até piada, né? De tão pouco que a arma vendeu e de tão pronunciado que era o recuo da arma. Isso significa, então, que o calibre morreu, que ninguém mais comprou e que todo mundo abandonou ele pelo 9, certo? Não, muito pelo contrário. Mesmo com todas as considerações a respeito do 9mm Luger, nós ainda temos muitas pessoas que não abrem mão do calibre .40. E eu não estou falando só daqueles atiradores que acham que quanto maior for a porrada na mão, melhor não. Várias forças de segurança que tinham investido massivamente no .40 nos anos 2000 resolveram continuar com ele e ainda devem continuar por um bom tempo.
Um exemplo é a Polícia Militar de São Paulo, que já falou que vai continuar usando o .40 porque eles estão muito satisfeitos. Tudo bem que é a mesma polícia que fez questão que as Glocks que ela comprou tivessem trava, né? Mas, tudo bem. Mas convenhamos que unidades com grande efetivo têm realmente muita dificuldade de mudar todo o arsenal. Ainda mais considerando que a opção que eles têm atualmente realmente atende o que é necessário. O desempenho balístico do .40 é excelente. A questão é que a gente vive em um mundo em que tudo está sendo polarizado. Então, ou é 9 ou é 40. Se o 9 é bom, o 40 é ruim. E não é assim que a coisa funciona. Todos os pontos trazidos aqui e pelo FBI acerca do 9mm Luger não tornam o 40 automaticamente um calibre ruim, não. É um calibre que tem um excelente desempenho balístico, vários modelos de arma, várias configurações de munições, e se você atira bem com ele, continua sendo uma excelente opção. Ainda é cedo para falar que o .40 Smith Wesson morreu. É mais ou menos o que eu falei acerca do .38 TCP. Em relação ao calibre, é uma excelente opção. O que vai ditar se vai continuar ou não no mercado é o mercado. Lembrando que o .40 Smith Wesson e o .38 TCP estão em posições muito diferentes. O .40 é reconhecido internacionalmente, com vários modelos de vários fabricantes lutando para ainda se manter no mercado e já tendo milhares de unidades vendidas. Já o .38 TCP está lutando para entrar no mercado, com apenas 2 modelos de arma até o momento e pouquíssimas unidades vendidas comparativamente ao .40 Smith Wesson. É mais ou menos isso que eu mostro no primeiro vídeo que eu fiz para o canal, falando justamente sobre o .38 TCP. Eu vou deixar o card dele aqui para você assistir logo em seguida.